Olá, pessoas! Vamos transformar esse vestido aqui em uma peça mais estilosinha. Ele chegou aqui no brechó com algumas avarias. As costuras estavam dessa forma, algumas estavam feitas à mão e os botões estavam caindo. Então, eu comecei desmanchando todas essas costuras que estavam com defeitos e com alguns rasguinhos que ele também tinha. Depois de desmanchar todas as costuras, eu refiz tudo passando nessa máquina de acabamento que é o overlock. Aí ele já estava com todas as costuras certinhas e eu já tinha retirado as mangas para a gente poder colocar mangas novas. Eu peguei esse vestido como base, só para eu ter mais ou menos uma noção, mas eu não cortei ele desse tamanho porque eu queria aproveitar o máximo de tecido possível, já que a minha intenção era fazer uma peça no tamanho 44, que era o máximo que eu conseguiria fazer, reaproveitando todo esse tecido que tinha na camisa. As mangas eu já deixei no jeitinho que eu iria colocar para poder aproveitar as mangas que já tinha vindo nele. Eu só fiz inverter aquela manga que ele tinha antes e cortar na mesma medida que eu já tinha cortado a parte da manga. Qual foi a medida, Paula? Eu medi a medida total do meu ombro até a cava, mais conhecida como meu sovaco. Essa parte aí que vocês estão vendo, ela estava aberta, porque a camisa era aberta, mas eu iria fechar ela todinha na máquina. Depois de medir toda aquela parte da manga, ainda precisei tirar uma partezinha que sobrou, por isso que tem um pouquinho de tecido aí sobrando nessa parte, mas eu medi certinho antes de fazer esse corte, tá? Por isso que ele ficou desse jeito. Depois de colocar aquelas mangas toda certinha, eu fechei as duas laterais, porque eu só tinha passado no overlock. Eu deixei para fechar as laterais quando eu colocasse as mangas. E aí, na hora de fechar essa parte do meio, primeiro eu medi certinho, eu dobrei 2 ou 3 centímetros, foi 3 centímetros de cada lado, e eu cobri a parte que tinha as casas de botões, porque ficaram uns buraquinhos. Como não ia usar os botões, eu deixei essa parte coberta. Aí eu tô passando ferro, é sempre importante passar, porque na hora que você vai dobrar esses tecidos, caso você não passe ferro para o tecido ficar plano, você acaba perdendo medida e a costura acaba saindo errado. Na hora de dobrar essa parte da frente para passar a costura, eu também passei ferro para ficar certinho os 3 centímetros que eu ia dobrar de cada lado para poder fechar, porque o vestido iria ficar todo fechado. Essa parte aí eu ainda estava decidindo se eu ia colocar um botão para cobrir esse buraquinho que tinha, ou se eu ia cortar um pouco mais. Eu decidi colocar os botões, vocês vão ver no final. Aí eu tô fechando a parte da frente, que era toda aquela parte que tinha os botões e que estavam abertas. Depois eu coloquei elástico na parte do decote de fora a fora. Como assim? A parte da frente tem elástico e a parte das costas também, pegando também a parte da manga. Fiz o acabamento certinho lá no overlock e depois passei no ponto zigue-zague na máquina doméstica. Depois, para cinturar e eu não ter que deixar o vestido com aquele aspecto mais folgado, eu usei fio de elástico ou elastex, como vocês preferirem chamar, na parte da cintura. Eu marquei as linhas que eu queria costurar com esse fio de elástico e costurei 3 vezes. E esse foi o resultado final. Eu não gravei muitos vídeos com o resultado final, porque assim que eu postei a foto desse vestido lá no brechó, ele foi vendido. Eu só tenho esse vídeo que vocês estão vendo com o resultado e eu deixei uma fotinha no final. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante, que eu vou trazer mais vídeos de customização.